Olá, amigos, amigas, que bom estarmos juntos mais uma vez, que possamos estar envolvidos na paz do Mestre Jesus. A grande maioria dos homens se preocupam com o dia de amanhã. É natural que se preocupe também com o que haverá depois da morte do corpo físico. Há quase unanimidade em que viveremos, mas como viveremos? Em que condições nos encontraremos após a morte do corpo físico? De acordo com as ideias religiosas e filosóficas, os sistemas variam muito. Mas nós vamos conversar com Francisco Ferraz Batista, palestrante e escritor espírita da cidade de Curitiba, sobre este assunto. Olá, Francisco, muito obrigada por estar conosco mais uma vez. É uma satisfação nossa muito grande, né, retornar ao programa. Muito obrigada. No livro Obras Póstumas, publicado após a desencarnação de Allan Kardec, por isso póstumas, né? Tem um texto intitulado As 5 Alternativas para a Humanidade. Você poderia fazer um comentário sobre elas? Essas anotações particulares de Allan Kardec, né, a sua esposa Amélie Boudet, então transferiu para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E como você bem disse, é uma obra publicada após a morte dele, mas 20 anos depois da desencarnação dele. E ali há capítulos muito interessantes, né? E há um chamado As 5 Alternativas para a Humanidade. Debruçando sobre o texto de Allan Kardec, a gente vai perceber a atualidade, inclusive hoje, desse texto, né? Porque ele trabalha ali essas 5 alternativas em resposta às buscas que nós fazemos, né? Todos nós, talvez tenhamos iniciado em uma religião, por exemplo, eu fui católico romano, não há nenhum desdouro nisso, né? Me auxiliou muito, e comecei a fazer buscas, porque talvez não me respondessem as minhas dúvidas íntimas, né? E passei pela Umbanda, né? Entendi um pouco do mediunismo, mas é uma seita afro, né? Ou se quisermos dizer religião, tanto faz, que não tem um corpo doutrinário que você possa, né, expandir o conhecimento nesse sentido. E acabei, né, encontrando, graças a Deus, o Espiritismo. Mas Allan Kardec trabalha essas respostas. Ele vai dizer, por exemplo, que a primeira alternativa para a humanidade é o deísmo, né? A palavra em si é fácil de entender, é a crença em Deus. Quem crê em Deus é deísta. Mas ele dividiu o deísmo em 2 categorias, né? Os deístas independentes, então, só dizem que acreditam em Deus, mas não tiram nenhuma conclusão além disso, não frequentam religião nenhuma. E os deístas providencialistas, aqueles que acreditam na existência de Deus, mas que Deus administra a nossa vida pela sua graça. Depois ele vai trazer uma outra alternativa que vigiu na Terra há muito tempo, ainda hoje, que é o panteísmo, né? É uma doutrina antiga, da Índia antiga. E significa que, definindo ele, nós somos uma porção inteligente da grande inteligência universal que é Deus. Vivemos um período na Terra e quando morremos voltamos a compor a grande inteligência. Aí fica alguma lacuna, não é? Mas é uma proposta, né? Muita gente tem seguido essa proposta. A teosofia atual, né, ela se baseia no panteísmo. Depois, ele diz que a terceira alternativa, e eu acho curioso que ele usou esse título, é o dogmatismo, né? Fiquei pensando, mas dogmatismo, o que seria isso? É uma crença que está estabelecida sob dogmas, ou sobre dogmas, tanto faz, né?
E o dogma é uma interpretação humana sobre as coisas divinas, né? Colocadas como verdade, né? Que não cabe nem discussão às vezes. Né? É comum as religiões dizer, não, mas a palavra de Deus está acabada, você não pode discutir. Então a alternativa dogmatista é aquela que perdurou na Terra há muito tempo e tem hoje o maior número de fiéis. Aproximadamente 3 bilhões de pessoas seguiam pela alternativa dogmatista, que é o catolicismo romano e o islamismo. Né? O Islã tem dogma. Né? Depois ele vai trabalhar e vai trazer a quarta alternativa, que ele chama de materialismo. Fruto desse confronto entre a ciência e a religião. Né? A razão e a fé, que surgiu na Terra, através de grandes embates, guerras santas, etc. Né? E a igreja, às vezes, não aceitando as pesquisas que surgiam, as descobertas que surgiam, classificando, às vezes, cientistas como hereges, né? Heresia. Então, isso fez surgir essa alternativa materialista, ou seja, muitas criaturas, já que a religião não aceitava as descobertas científicas, às vezes, eles descreram de Deus, né? Mataram Deus, filósofos da época da Renascença, né? Muitos mataram Deus. E surgiu a alternativa materialista. Tem pessoas que se dizem que são materialistas, com todo respeito. Né? E ele vai apresentar a quinta alternativa. Né? Claro que todas essas alternativas têm todo um cabedal para se você trabalhar, falar, estudar. E a definição é dele, é o Espiritismo, né? Baseado em duas grandes características da doutrina que ele elege. Né? A primeira é a universalidade do ensino dos Espíritos, ou seja, o que ele codificou, o que está ali, são orientações espirituais que não surgiram só ali no trabalho dele, vieram de várias partes do mundo, ele estabeleceu um correio com o mundo, né? Do ponto de vista da mediunidade. E ele então usava um método que está no Livro dos Médiuns, um método comparativo, para fazer a seleção dessas mensagens e colocar na obra depois. Então, a partir disso, dessa ação de Allan Kardec, essa primeira característica é impressionante, é importantíssima. E a última que ele elegeu é a progressividade da doutrina. Isso me encanta muito, né? Porque significa que o Espiritismo não é uma doutrina acabada, pronta, estanque, como há outras doutrinas antigas, não é? E que passa a ser uma repetição, uma litania. Né? Então o Espiritismo, ele acompanha o avanço científico. Aliás, Allan Kardec diz isso, que se a ciência descobrir um fato novo, que não está agasalhado no Espiritismo, ele dá a volta em si mesmo e acompanha a ciência. Né? Então a doutrina que tem essa característica de progresso, acompanha o progresso. E os 5 básicos princípios, né? Os 5 princípios básicos que a gente conhece, né? A existência de Deus, a imortalidade da alma, as vidas sucessivas, os mundos habitados e a comunicabilidade entre o plano físico e o extrafísico. Isso está englobado, em linhas gerais, a quinta alternativa. Francisco, tanto a filosofia deísta como a espírita crê em Deus, né? E você poderia estabelecer a diferença principal entre elas? A diferença se situa na racionalidade do entendimento do que é Deus. Há doutrinas, com absoluto respeito, que imaginam Deus como se fosse aquela que a gente aprendia, aquele homem velho de barbas brancas que administra todo o universo, aquela questão toda. Né? Já sob a ótica do Espiritismo, Deus é a inteligência primeira. A gente não tem ainda a definição própria, não temos a condição de alcançar o que é essa inteligência primeira. Porque o universo é uma coisa extraordinária. Eu dizia até a um amigo que assistia um programa de televisão, esse telescópio que está lá no céu agora, o James Webb, no espaço, e que custou 10 bilhões de dólares. Ele tem a capacidade de voltar 13 milhões para trás de anos. Né? E já catalogou uma série de galáxias que não eram registradas e já deixou a teoria do Big Bang com problemas. Né? Então, como é que a gente vai definir um Deus aprisionando ele numa imagem? Ah, mas ele justifica assim, não, mas está dito que nós somos a imagem e semelhança de Deus.
Ora, do ponto de vista da inteligência, sim. Do ponto de vista da forma, não temos ainda definição. Então há muitas diferenças, né? Para nós, o Deus do Espiritismo, você vai modificando o conceito. É uma inteligência primeira, é uma energia criadora, podemos colocar assim, né? Que a gente vai tendo condições de aprender a cada etapa que a gente vai vivendo. E o que a doutrina espírita destaca muito é a questão da justiça de Deus, né? Sem dúvida. Significa que as leis de Deus são imutáveis, estão estabelecidas no universo. Imaginemos se Deus quisesse mudar a lei dele por capricho. Era um caos, né? E a justiça divina significa também o quê? Que nós temos que devolver a lei o equilíbrio que quebramos. Essa é a justiça. Tudo está estabelecido com uma racionalidade e com o objetivo claro, porque Deus não criou o mal. Na questão 640 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indagou, né? Que é o bem e o que é o mal. Os Espíritos Reveladores responderam: o bem é tudo que nos aproxima de Deus, ou seja, nos aproxima do cumprimento da lei de Deus. O mal é tudo que nos afasta. Então é uma escolha nossa, não divina. E o que é o mal de fato? É o que é contrário à aplicação da lei, né? É assim a legislação humana. Você tem uma lei, você faz ao contrário, você vai ser penalizado. A lei divina é a mesma coisa, mais perfeita. Francisco, eu gostaria que você nos falasse também sobre os livros que você escreveu. Inclusive, o título deles são assim muito chamativos, né? Nos tempos de Paulo. Quem não gosta, né, de ler sobre Paulo, né? Ângulos do cristianismo, testemunho pelo Cristo, testemunhos pela verdade, trajetória para o Cristo e o último, em torno do Cristo. Então, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre elas. Primeiramente, qual que é o foco principal das obras que você escreveu? Primeiro, elas não são mediúnicas, né? Na verdade, elas são mediúnicas, né? Mas não psicografadas. Elas são, porque são todas à mão, né? Talvez o pessoal ainda não tenha entendido isso, né? Elas são todas fruto da inspiração e eu escrevo à mão. A minha esposa vai digitando depois, né? E daí tem um grande auxiliar, que é quem faz as correções, que você deve conhecer, que é o João Sérgio Busquiroli, lá da Federação Espírita do Paraná. E ele faz também dos livros da FEB e da Frater. É extraordinário, tem um conhecimento fabuloso, de línguas, inclusive. Então ele faz a correção de algum problema gramatical, alguma questão que ele acha que temos que discutir, ó, aqui talvez não esteja muito bem, não entendi muito bem aqui a grafia, etc. Enfim. Mas eu tive na verdade, rapidamente, eu tive um sonho, né? Que eu via uma árvore muito grande, engraçada, e uma grama alta, e um livro aberto em branco. Eu achei muito comum. Depois esse sonho se repetiu mais uma vez, eu já fiquei, conversei com a esposa, fiquei um pouco encucado. E daí ele se repetiu a terceira vez. E é aqui em Maringá, há muitos anos. Quando o Divaldo veio fazer o encontro, você e a Paz, que foi lá no Recanto, Sim. eu falei para ele que eu queria conversar com ele, né, depois. E ele me disse, no jantar, então. E ele é muito gentil, né? Então, aquela noite, eu até cheguei depois no restaurante, ele tinha reservado a cadeira ao lado dele, e do outro lado estava a Sandra de La Pola, né, Rio Grande do Sul. Aí ele me perguntou, eu disse, olha, eu queria só tomar o teu tempo um pouquinho, eu tive um sonho que se repetiu assim 3 vezes. E achei que ele ia me dizer alguma coisa, assim. Ele olhou para mim e falou, escreva. Escreveu o quê? Né? Aí ele me deu uma orientação, ele disse, olha, pegue dias da semana, segunda, quarta, sexta, por exemplo, a partir das 22h30, quando o bulício de fora se acalma. Tem escritório em casa? Tenho, né? E
coloque uma música calma e fique à disposição. Se tiver que vir alguma coisa, vai vir. Eu fiquei 60 dias, não via nada, né? Mas aí um belo dia, uma segunda-feira, eu vi o começo do primeiro livro nos tempos de Paulo. Então são livros que retratam o cristianismo do século I, II, III e vai até o IV, já estão sabendo, vai até o IV, que eu já estou trabalhando no outro livro. Né? E as relações com Roma, né? Roma está misturada no meio dos livros. E o primeiro eu fiquei muito duvidoso, porque escrever sobre Paulo, depois de existir uma obra que, para mim, é a melhor que existe na doutrina espírita, do ponto de vista de narrativa espiritual, que é Paulo Estevão. Né? Eu até procurei nem abrir mais o livro para não ser sugestionado. Mas trata da segunda e a terceira viagem de Paulo, dos personagens que se envolveram. E achei curioso porque é o dia a dia, né? São as coisas do dia a dia, as falas. Às vezes, quando ele falava em sinagogas, ele retrata a parte da fala. E então seria aquele espírito que nós já sabemos que pegou o cristianismo e levou para frente. Depois, quando ele terminei a obra, fiquei pensando, né, se ia continuar ou não, porque isso é uma coisa que só bate de lá para cá. Uhum. Aí me veio, 2 meses depois, um pensamento assim, quem é que continuou, pegou o archote do cristianismo primitivo e levou para frente? Aí vem o segundo livro, Testemunho pelo Cristo. O primeiro teve prefácio da Sueli, Paulo da Chuva. Hoje no mundo espiritual, sempre oro por ela, a grande amiga. E o segundo surgiu, então, Testemunho pelo Cristo, que é a história de Inácio de Antioquia, que pega o archote do cristianismo primitivo e leva adiante. E mereceu, quer dizer, agradeço que ele se propôs, eu agradeci o prefácio do Haroldo Dutra Dias. Daí também repetiu-se mais ou menos a mesma coisa. Me veio a ideia de quem é que caminhou para frente. Então surgiu Testemunhos pela Verdade, que retrata outros cristãos que trabalharam pelo zelo da mensagem cristã primitiva, porque já havia dissensão desde o século I. Surgiu, por exemplo, o ebionismo, o montanismo, o marcionismo. Eram correntes dentro dos núcleos cristãos, eu chamo de núcleo para não ficar a igreja, que já era para minar a base do cristianismo. Então surgiu o Policarpo, que a igreja chama de São Policarpo, né, que era discípulo de Inácio. E mais Pápias, que é um grande escritor do cristianismo primitivo, e Flávio Justino. Né. Terminado esse, me veio também a inspiração para continuar e surgiu então o livro Trajetórias para o Cristo, né, que foi publicado daí pela Leal, Nação do Caminho, que é o discípulo de Policarpo, é Irineu, conhecido como Irineu de Lyon, que ele vai ser, eu uso nas obras o termo em aramaico, né, episcopo é bispo, e diácono é o auxiliar, né. Então ele vai ser o episcopo da igreja de Lyon, né, do núcleo cristão de Lyon. E ele leva a mensagem cristã. Ali ele vai aos embates em Roma, com o núcleo central cristão de Roma, aquelas coisas todas. Terminada essa obra, aí demorou um pouquinho mais, a me ver a inspiração de escrever essa que nós lançamos agora, dia 2 de maio, lá em Salvador, né, publicado também pela Leal, a Nação do Caminho, que é Em Torno do Cristo, e que retrata a história de 2, na verdade são 3 grandes arautos do cristianismo primitivo, que é Tertuliano de Cartago, Clemente de Alexandria e Orígenes, que é chamado o pai da igreja primitiva. Né? E agora estamos trabalhando, é uma espécie de saga, dá para ler individualmente os livros, que dá para entender, mas se ler a partir do primeiro fica melhor. Né? Então agora estamos trabalhando no outro que está retratando a história de Cipriano, chamado São Cipriano da igreja. Né? E Roma está sempre misturado no meio, é interessante. Então são obras assim. Eu tive assim a oportunidade de ser informado com absoluto respeito, eu falo isso, sem qualquer autopromoção, porque a gente é só um instrumento. Sim. Que eu estaria sendo inspirado por um grupo de espíritos paulinos. Então não dá para pôr espírito tal. Né? Mas na nossa nota, a gente coloca sempre na abertura, né, a homenagem a eles. Né? E estamos trabalhando. Que bom, Francisco. Sim. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Junto. E fica o convite, né,
a todos nós, Claro. para lermos essas obras que com certeza vão acrescentar muito, né? Porque normalmente essas obras inspiradas, psicografadas, elas trazem a visão espiritual, né? Aquilo que nós não vimos e não vemos. Tem muitas coisas assim que já me falaram, eu não vou atrás disso, porque tem que tomar cuidado, né? Com a vaidade, essas coisas. Muita gente já me disse que tem fatos ali que não se encontram na história. Por exemplo, na obra Trajetórias para o Cristo, tem o julgamento interno de Saulo de Tarso, quando ele não volta de Damasco, interno no Sinédrio. Não é aquele depois que ele vai para Roma, aquele é outro. Então, Caifás reuniu o conselho maior, chamado Jerusia, e ele foi acusado de dois crimes, que está um no Levítico e um no Deuteronômio. No Levítico, qual era o crime dele? Era apostasia, negação da fé. E no Deuteronômio era deserção. Se ele fosse condenado ali, eles iam matar Paulo também, né? E ele é obrigado pela lei, está no livro, pela legislação de Israel, na reunião, perguntar se alguém ia fazer a defesa dele. Gamaliel levanta e faz a defesa. Ele disse que vai fazer. Então Gamaliel, para fazer a defesa dele, ele era amigo de José de Arimateia e de Nicodemos, porque a Jerusia era classe. Os escribas, que anotavam tudo, aí tinha os juízes, tinha os senadores, aí tinha o sumo sacerdote. Então, e ele, Gamaliel, já estava muito influenciado, né, por tudo que ele ouvia de Jesus, né? Então ele programa uma visita na casa de José de Arimateia, então tem o diálogo dos dois, está no livro, né? Depois ele vai fazer uma visita na casa do caminho, à noite. Lá os apóstolos receberam ele, porque ele defendeu Pedro e Tiago antes, porque Caifás mandou prender Pedro e Tiago antes. Ele defendeu, conseguiu a soltura deles, né? Então ele era muito bem quisto. É nessa noite que ele vai na casa do caminho que Pedro presenteia ele com os pergaminhos de Mateus, Levi, que ele vai dar para Paulo depois lá em Palmira. Entendeu? É interessante. Interessante, né? Francisco, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Estamos juntos. Agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo. Estaremos juntos em outras oportunidades e nos despedimos com votos de muita paz.